Lima é a cidade capital do Peru, assim como a maior cidade e a mais povoada. Está situada na costa central deste país, à beira do Oceano Pacífico, onde forma uma área urbana contínua que se espalha sobre os vales do rio Chillón, Rímac e Lurín, dentro das províncias de Lima, sua sede, e o Callao. Foi fundada pelo conquistador espanhol Francisco Pizarro no dia 18 de janeiro do ano 1535. A chamada Cidade dos Reis foi durante o vice-reinado o centro e orgulho da Espanha na América. É por isso que os seus moradores se encarregaram de enfeitá-la com grandes casas, catedrais e praças. Lima também foi conhecida como a Cidade Jardim, pela grande quantidade de parques que possuía, especialmente no início do século XX. Hoje a cidade recuperou a cor verde que era característica nessa época. Belos parques, fontes e árvores podem se ver em muitos bairros. História. Embora que a história da cidade de Lima inicia com a sua fundação espanhola no ano 1535, já estava povoada por cidades pré-incas. A cultura maranga e a cultura lima foram as que estabeleceram e fizeram uma identidade nestas terras. Nessas épocas se construíram os santuários de Lachi, atual Puruchuco, e Pachacamac. Estas culturas foram conquistadas pelo Império Wari. É durante esta época que se construiu o centro cerimonial de Cajamarquilla. Com o final do Império Wari, as culturas locais ganharam novamente autonomia, destacando-se a cultura Chancay. Posteriormente, no século XV, foram adicionadas ao Império Inca. Em 1532, um grupo de conquistadores espanhóis enviados por Francisco Pizarro derrotaram ao Inca Atahualpa e conquistaram o seu império, dando a coroa espanhola a Francisco Pizarro o título de governador das terras que conquistou. Escolheu o Vale do Rímac para fundar sua capital no dia 18 de janeiro do ano 1535, como a Cidade dos Reis. Em agosto de 1536, a nova cidade foi atacada pelas tropas de Manco Inca. No entanto, os espanhóis e seus aliados índios derrotaram aos incas rebeldes. Anos depois, Lima ganhou prestígio ao ser escolhida como capital do vice-reinado do Peru e sede de uma real audiência no ano 1543. Durante o seguinte século, Lima prosperou como o centro de uma grande rede comercial que unia o vice-reinado com América, Europa e Ásia Oriental. Uma expedição de patriotas argentinos e chilenos, sob o comando de Dom José de São Martín, desembarcaram ao sul de Lima no ano 1820, mas não atacaram a cidade. Enfrentaram um bloqueio naval e a ação de guerrilhas em terra. O vice-rei, José de la Serna, se viu obrigado a deixar Lima em julho do ano 1821 para salvar o exército realista. Com medo a um levantamento popular e por falta de meios para pôr a ordem, o conselho da cidade convidou a São Martín para entrar em Lima e assinou uma declaração de independência a pedido dele. No entanto, a guerra não tinha acabado, e durante os seguintes 2 anos a cidade mudou muitas vezes e sofreu abusos de ambos lados. Proclamada a independência do Peru no ano 1821 pelo general Dom José de San Martín, Lima se converteu na capital da nova República do Peru. Assim, Lima foi a sede de governo do Libertador e sede também do primeiro Congresso Constituinte que teve o Peru.
Turismo. O Centro Histórico de Lima, o qual compreende parte dos distritos de Lima e o Rímac, foram declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco no ano 1988, devido à importância que teve Lima durante o vice-reinado, da qual são testemunhas uma grande quantidade de legados arquitetônicos. Destacam-se o Convento de São Francisco, a Praça Maior, junto à Catedral do século XVI, a Basílica e o Convento de São Domingo e o Palácio Torre Tagle. O percorrido pelas igrejas da cidade também é habitual entre os forasteiros. Num curto percorrido pelo centro da cidade, podemos achar muitas igrejas, várias das quais são do século XVI e XVII. Entre elas destacam-se a Catedral de Lima e a Igreja de São Francisco, das quais se diz que encontram-se unidas pelas passagens subterrâneas das suas catacumbas. Em ambas igrejas encontramos pinturas de distintas escolas pictóricas, áreas com azulejos servilhanos e áreas enfeitadas com móveis de madeira finamente feitos. Também pode-se destacar a Igreja das Nazarenas, lugar de peregrinação do Senhor dos Milagres, cujas festas, no mês de outubro, constituem a mais importante manifestação religiosa de Lima e de todos os peruanos. Finos exemplos das fortificações medievais espanholas foram usados para defender a cidade dos piratas e corsários. Para isso tem-se recuperado parte de dita muralha, na zona posterior da Igreja São Francisco, perto do Palácio de Governo, na qual tem-se construído um parque chamado Parque da Muralha, no qual podemos observar restos da mesma em um interessante percorrido turístico, que se encontra em harmonia com os enfeites urbanos e da paisagem dada à zona. Exclusivas praias são visitadas durante os meses do verão, as quais se encontram situadas na rodovia Pan-Americana, ao sul da cidade, em praias como Punta Hermosa, São Bartolo e Ásia. Numerosos restaurantes, discotecas, lounges, bares, clubes e hotéis têm sido abertos em ditos lugares para atender aos banhistas. Recentemente, nas ilhas Palomino, situadas perto do Porto do Callao, se recebem muitos visitantes que podem observar os leões marinhos no seu habitat natural. O distrito de Siniquilla, o distrito de Pachacamac, que tem uma importante huaca da época dos Incas, usada como centro administrativo e cerimonial, e a cidade de Chosica, no distrito de Lurigancho, oferecem atrativos para se escapar da cidade para procurar um pouco de descanso, encontrando-se muito perto da mesma. Por sua elevação sobre os 500 metros sobre o nível do mar, o sol brilha em ditas áreas durante o inverno,